Clóvis. Então, continuando o livro de Mateus 2, versículo 1. Né, para quem quer receber o Espírito Santo, né? Que é a certeza de Deus, né? Aquela que nenhuma outra coisa pode estar acima, né? Nenhuma outra coisa, espírito, palavra, pode vencer, né? Que é a certeza de Deus, né? Porque ainda que tente, não vai prevalecer, porque a certeza é maior, né? Enquanto a gente luta pela nossa fé. Os magos em Belém. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Eu aconselho quem estiver assistindo, assistir desde o primeiro vídeo, tá? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Esses reis, né? Esses, na realidade, magos, né? Que vieram do Oriente. Nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente, né? E viemos a adorá-lo. Viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Nascer o Cristo. Onde havia de nascer o Cristo, né? E eles lhe disseram: em Belém de Judéia. E ele, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais
de Judá. Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo tipo que eu entendo que rapidamente, né? Pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria, né? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, né? E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Incenso e mirra. Mirra, eu creio que é um tipo de perfume. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Fuga para o Egito. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido
iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os, vendo que foi iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, né? Uma história que não é uma história, o que realmente são relatos, né? A Bíblia é relatos do que realmente aconteceu, né? Grosso modo falando. E em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, né? Segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolado, porque já não existem. Volta de José e seu estabelecimento em Nazaré. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo, essa parte azul e negrito é um título, né? Não é a Bíblia, é um título. São títulos, no caso. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, para quem quer receber o Espírito Santo,
né? A partir dessa leitura aí, tem o exemplo dos magos, né? Eles vão para adorar, né, ao Senhor Jesus. Então, né, aquele que quer receber o Espírito Santo tem justamente que ser alguém que adora a Deus, né? Esse Deus, o único Deus verdadeiro, né? E além disso também tem a questão do rei Herodes, né, que se levantou contra, né, querendo matar. Então, e matou tantas crianças, né? Enfim, mas Deus livrou ao Senhor Jesus, né, e aos seus pais, né, ou Maria e José, né? José não era pai biológico, enfim. Mas justamente essa perseguição, né, de Herodes, assim também aqueles que são de Deus, né, que vem a ter o Espírito Santo, né, e também desde o momento que passam a seguir o Senhor Jesus, né, pode sofrer perseguições, né, e para caso venha a sofrer, né, ter essa consciência de que o servo de Deus ele sofre perseguições, aquele que é batizado do Espírito Santo ele sofre perseguições. Então quem quer ser batizado com o Espírito Santo, né, não pode olhar para isso, tem que servir a Deus, obedecer a Deus, independente do que aconteça, entendeu? Tem que ter essa mentalidade, entendeu? Para chegar lá, para receber o Espírito dele e fazer justamente isso, que é obedecer a Deus independente da situação, né? Sempre obedecer a Deus. Essa é a mentalidade de quem tem o Espírito Santo, de quem quer ter o Espírito Santo, tem que ter essa mentalidade também.